Você está sozinho no seu quarto agora? Tem certeza? Olhe para trás. Não, sério. Olhe para trás. Aquela sombra no canto estava ali há 1 minuto atrás? E aquele ruído que você acabou de ouvir foi apenas o vento? Existe uma lenda sobre uma noite no ano onde, segundo contam, eles podem atravessar. Onde dizem que eles podem sussurrar seu nome no escuro. E essa noite está chegando. Fique até o final desta história, se conseguir, porque depois disso você nunca mais vai ver 31 de outubro da mesma forma. Deixa eu te contar uma lenda que atravessou séculos, uma história que ninguém quer admitir que pode ser real. Segundo os contadores de histórias antigos, neste exato momento, enquanto você respira, enquanto seu coração bate, existem outros lugares. Lugares onde aqueles que já partiram ainda estão, não em paz, não descansando, apenas esperando. E a lenda diz que eles esperam por uma noite específica. Halloween. Nas histórias antigas, não era uma festa, era uma brecha. É quando a barreira que deveria estar fechada se abre. Imagina assim na narrativa. Você está dentro de casa, todas as portas trancadas, todas as janelas fechadas. Você está seguro, certo? Mas segundo a lenda, existe uma porta invisível entre o seu mundo e o mundo deles. E em 31 de outubro, dizem que essa porta se abre sozinha. Os antigos narradores contavam que pessoas viviam com terror desta noite. Não era superstição vazia. Nas histórias, eles viam coisas, ouviam coisas. Pessoas sumiam. E no dia seguinte, as histórias falam de um vazio deixado para trás. Contavam que eles acendiam fogueiras gigantes não por tradição, mas por desespero. Porque nas lendas descobriram que as presenças que vinham do outro lado tinham receio do fogo. Usavam máscaras horríveis não para se divertir, mas para sobreviver. Porque, segundo a crença, se você parece com um deles, eles não te levam. Mas sabe o que é mais perturbador nas histórias? O que eles deixavam na porta de casa. Não eram doces. Era comida, comida de verdade, pão, carne, leite, porque nos relatos durante a noite eles ouviam algo lá fora, algo se alimentando. E de manhã, segundo contam, a comida tinha sumido, mas as marcas deixadas no chão não eram de nenhum animal conhecido nas histórias. Nas narrativas antigas, sabiam que se não deixassem comida, eles entrariam. E quando eles entravam, alguém da família sumia antes do amanhecer. Isso não é apenas folclore esquecido, são histórias passadas de geração em geração. Agora pensa comigo, por que você acha que crianças batem na sua porta no Halloween pedindo doces? De onde veio essa tradição, segundo os estudiosos? Os relatos dizem: grupos de pessoas iam de casa em casa, batiam na porta e diziam gostosuras ou travessuras. Mas não eram crianças nas histórias originais. Eram adultos. E não era uma ameaça fofa. Era literal nas lendas. Me dê algo ou algo de ruim vai acontecer com você esta noite. Porque, segundo as crianças, se você não participasse do ritual, se você não fizesse sua parte para apaziguar o que estava do outro lado, você seria o escolhido. E tem mais nas histórias. Você sabe o que acontecia com pessoas que simplesmente não acreditavam, que riam disso, que diziam, isso é besteira. As lendas contam que elas aprendiam da pior forma possível. Existem relatos antigos de pessoas que ignoraram os avisos, que ficaram acordadas a noite toda de 31 de outubro só para provar que nada ia acontecer.
Segundo as histórias, na manhã seguinte encontravam essas pessoas em estado de choque profundo. Olhos arregalados, olhando para o nada, incapazes de falar. E quando finalmente conseguiam falar nas narrativas, a única coisa que diziam era: eles estavam aqui, eles me viram. Mas a parte mais assustadora da lenda é que histórias similares nunca pararam de surgir. As pessoas apenas pararam de falar sobre isso abertamente. A sociedade decidiu transformar Halloween em algo divertido. Colocar fantasias fofas, fazer festas, rir. Porque é mais fácil rir do que admitir que você tem medo de uma velha lenda. Mas o medo não vai embora só porque você o ignora. Você já sentiu que alguém está te observando quando você está sozinho? Aquele peso no ar, aquela certeza absoluta de que há algo ali, mesmo que você não consiga ver. Nas histórias de terror, isso não é a sua imaginação, é o seu instinto primitivo te avisando, o mesmo instinto que os personagens das lendas usavam para sobreviver. E, segundo os contadores de histórias, esse instinto grita mais alto em uma noite específica do ano. Por que você acha que, nas histórias, cachorros latem pro nada no Halloween? Porque gatos se recusam a entrar em certos cômodos? Porque bebês choram inconsolavelmente nesta noite? Na narrativa popular, eles sentem, eles sabem. Nas lendas, animais ainda têm os instintos que nós perdemos. Eles percebem quando algo que não deveria estar aqui está. E a cada ano, mais e mais pessoas compartilham experiências similares. Câmeras de segurança capturam anomalias que se movem sozinhas. Gravadores de áudio captam sussurros em casas vazias. Pessoas relatam acordar às 3 da manhã, sempre 3 da manhã nas histórias, com a sensação de que foram tocadas. Mas aqui está a pior parte da lenda. A parte que vai fazer você checar se sua porta está trancada esta noite. Segundo as histórias, eles não são aleatórios. Eles escolhem. E uma vez que você foi escolhido na narrativa, eles não esquecem. Nas lendas antigas, você sabe qual é a diferença entre você e alguém que sumiu no Halloween? Nenhuma. Apenas sorte. E sorte, segundo contam, acaba. A igreja tentou reescrever essas histórias. Tentou fazer você acreditar que Halloween é sobre santos e orações. Mas sabe por que eles realmente fizeram isso, segundo os historiadores? Porque mesmo nas narrativas religiosas estavam apavorados. Porque mesmo padres, mesmo bispos, relatavam ver coisas que não conseguiam explicar. Há documentos históricos da Idade Média, documentos que alguns dizem que a igreja tentou esconder, descrevendo o que supostamente acontecia em 31 de outubro. Mosteiros inteiros se recusavam a abrir suas portas nesta noite, segundo os registros. Monges relatavam vozes do lado de fora, imitando pessoas que eles conheciam. Batidas nas janelas, risadas vindas de lugares impossíveis. E quando finalmente abriam as portas na manhã seguinte, as histórias falam de marcas de mãos nas janelas. Mas as mãos tinham dedos demais, ou dedos de menos, ou estavam viradas do jeito errado nas descrições. Isso foi documentado em velhos manuscritos. Faz parte do folclore registrado. Mas a informação foi deixada de lado, guardada nos arquivos que pegaram fogo acidentalmente, segundo contam. Livros que se perderam misteriosamente porque, se as pessoas soubessem toda a lenda, haveria pânico. Agora deixa eu te contar algo sobre relatos modernos, sobre histórias de agora.
Todo ano, pessoas compartilham experiências estranhas em 31 de outubro. A narrativa comum é: pessoas se perderam em festas, confusão relacionada a álcool, situações mal compreendidas. Sempre tem uma explicação racional tentado encaixar, mas nas histórias que circulam nunca explicam por que tantos dos que sumiram temporariamente são encontrados dias depois, quilômetros de distância, sem nenhuma memória de como chegaram lá, sem ferimentos, apenas vazios, como se algo tivesse sido removido de dentro deles. Nas narrativas nunca explicam nos relatos por que câmeras de segurança apresentam falhas especificamente entre 3 e 4 horas da manhã de 31 de outubro todo ano, segundo as histórias compartilhadas online, em todo o mundo. Sempre o mesmo intervalo de 1 hora, onde a gravação simplesmente pula. Nunca explicam os relatos de pessoas que juram ter visto alguém parado na janela do vizinho, completamente imóvel, apenas olhando. E quando verificam no dia seguinte, o vizinho diz que estava sozinho em casa. Mas as câmeras mostram, nas histórias, uma figura na janela que não deveria estar lá. Você quer saber o que as lendas dizem que realmente acontece no Halloween? A verdade que ninguém vai te contar. Segundo as histórias, quando você está dormindo, na madrugada de 31 de outubro, eles caminham, vão de casa em casa, testam as portas, olham pelas janelas, nas narrativas, procuram por alguém e quando encontram a pessoa certa, segundo a lenda, eles esperam. Esperam você acordar nas histórias. Esperam você sentir aquele arrepio. Esperam abrir os olhos no escuro e perceber que algo está errado. E quando você finalmente olha, segundo contam, eles estão lá, no canto do quarto, apenas observando. E sabe o que é pior na lenda? Você não consegue se mexer, não consegue gritar, só consegue olhar de volta. E eles se aproximam, lentamente nas histórias. E você sente a temperatura cair, sente o ar ficar pesado, sente a presença de algo próximo. Pessoas relatam acordar com uma sensação estranha, com a impressão de que algo estava observando, com a percepção de que algo pesado estava próximo delas. E muitos têm a mesma descrição. Nos relatos, era como se alguém estivesse me estudando, como se estivesse decidindo algo importante. Você pode estar pensando, isso é só uma história? É exatamente isso que os personagens das lendas pensaram também. Aqui está o que você precisa entender sobre essas narrativas. Segundo as histórias, eles não ligam se você acredita ou não. Eles não precisam da sua permissão. Eles apenas precisam de uma abertura na lenda, um momento de descuido, uma porta mal fechada, uma janela entreaberta, um convite acidental. E sabe qual é o convite mais comum, segundo o folclore? Zombar. Rir. Dizer isso é besteira em voz alta na noite de Halloween. Nas histórias é como acender um farol, é como gritar, estou aqui. E dizem que eles ouvem. Então, quando 31 de outubro chegar, quando você estiver na sua casa segura, quando você estiver prestes a dormir, lembre-se da lenda. A barreira que separa você deles fica mais fina, segundo contam. E eles estão do outro lado, nas histórias, procurando, escolhendo, esperando. Talvez eles passem direto por você na narrativa. Talvez você tenha sorte, mais um ano. Ou talvez esta seja a noite que eles batem na sua porta, segundo a lenda. E você vai precisar decidir muito rápido. Vai abrir,
Se você chegou até aqui nessa história, você foi avisado a banda lenda. E se algo estranho acontecer com você no Halloween, volte aqui e conte sua experiência nos comentários. Vamos descobrir juntos quantas dessas histórias são apenas histórias.